Bom, na última aula, pessoal, a gente falou sobre transistor, né, de junção bipolar. Vamos fazer uma pequena revisão aqui. Aqui eu falei do histórico dele, né? O transistor, ele surgiu em 1948. Eu mencionei alguma coisa do transistor, né, pessoal? Quem lembra que ele serviu muito para melhorar, né, a, a vida humana, digamos assim. Ele serviu para criar alguns aparelhos que nós utilizamos hoje em dia, né? Qual seria ele? Alguém lembra da aula? Um dos aparelhos do dia a dia que nós utilizamos transistores ou transistores, né? É o ventilador? É, tem ventilador que usa transistor. Mas assim, o transistor, ele serviu, ó, como a gente viu na aula passada, para substituir as válvulas. E essas válvulas, elas eram utilizadas nos primeiros computadores, tá? Então, elas eram uma espécie de lâmpada, né, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, ela era meio que uma lâmpada. Eu acho que eu até mostrei pra vocês na aula, mas se eu não mostrei, eu vou mostrar agora. Porque eu sempre confundo, pessoal, porque eu dou essa aula pra duas turmas e é a mesma aula, né? Eu até pedi pra ser uma turma só, mas não deu. Sim, professor, eu tava já falando, eu distraí, não. Não, então vamos ver aqui, ó. Válvula. É um aparelho bem antigo, tá, pessoal? Lá dos anos 30, 40, onde os primeiros eletrônicos, né? O que são os eletrônicos, pessoal? É TV, né? A rádio, eles eram a base das válvulas, tá? Deixa eu ver se eu mostro uma aqui em funcionamento. Acho que eu não vou achar. Do nada eles mandaram uma foto. Ó, esse jornal aqui de 1943, né? Os circuitos eletrônicos, né, antigamente eles eram assim, eles eram valvulados, tá? Tinham várias válvulas, eu acho que tem um vídeo aqui. Isso aqui foi a primeira calculadora eletrônica. Não está dando para rodar, mas observem que como ela era bem grande, né? E aqui internamente, ó, cheio das válvulas, né? Deixa eu ver se dá para eu aumentar aqui. Então ele era cheio de válvulas, né? Os circuitos, né? Deixa eu ver se mostra aqui mais um. Ó, aqui, ó, uma vista mais um zoom, digamos assim. Ó, sistemas de tubo de vácuo, né? Também pode ser chamado de tubo de vácuo, né? Ó, isso aqui era um sistema eletrônico com um, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com 32 válvulas, tá? E ela fazia algumas funções específicas. E essas funções são muito parecidas com as do transistor, tá? Ela basicamente liga ou desliga com base, né, numa excitação elétrica. Então observem como ela era grande esses circuitos, né? Eram muito grandes, tá? É um pouco inconveniente, né, do ponto de vista técnico, custoso, são muito mais caros que os transistores. E aí veio o transistor, pessoal, para substituir as válvulas, tá? E deixou os circuitos mais compactos. A pergunta que eu fiz é porque, por exemplo, ó, aqui era um circuito com válvula, aqui bem grande, ó. As válvulas estão aqui em cima, tá? Vou colocar aqui em destaque. Essas são as válvulas. E agora o mesmo circuito usando transistor, né? Observem que diminuiu muito. Então foi uma evolução, né, tecnológica com base, né, pessoal, naquilo que a gente estudou chamado de semicondutor. A gente já vai entender. E aqui a evolução que a gente também mencionou, né, começou com as válvulas, né, pessoal? Em 1941 quem dominava eram as válvulas. Começou a ser desenvolvidos os transistores de três pernas, como a gente conhece hoje.
E esses transistores, eles conseguem ser ainda mais miniaturizados, tá? Surgindo chip de computador. Um chip, pessoal, nada mais é do que internamente você conter muitos transistores, tá? A gente conhece o transistor convencional, que é esse aqui da eletrônica analógica que a gente vai utilizar, tá? Que é esse aqui, ele mede pouco mais, enfim, depende do tipo, mas ele é pouco mais de 1 centímetro, tá? É bem compacto. Só que existem ainda transistores ainda mais compactos, que é os que estão presentes nos chips de computadores. Por exemplo, só esse chip aqui, né? Ele deve ter mais de 100 mil transistores em 1967, internamente, né? Aí foi evoluindo ainda mais. Em 1997 você tem um chip também, ó, que pode conter mais de 5 milhões de transistores, que é usado em modems e celulares. Então, hoje em dia, por exemplo, um processador do celular de vocês, ó, ele tem em torno de mais ou menos é, 1 bilhão de chips de transistores, tá? Porque a tecnologia foi ficando cada vez mais compacta, tá? E os microprocessadores, né, atuais, eles têm na casa de bilhões de transistores, tá bom? Então a pergunta era essa, né? Ele possibilitou, né, os transistores a vocês terem hoje em dia, ó, celulares, computadores, tá? Videogames. Porque como eu mencionei, um transistor substitui uma válvula. Então imagina aqui, ó, essa memória aqui de 1 GB, tá? Ela tem um monte de transistores, em torno de 5 milhões de transistores para cima, tá? Ou mais, né? Enfim. Se cada transistor correspondia a uma válvula, para a gente fazer uma memória de celular, um processador de celular, a gente teria que ter 1 milhão de válvulas. E as válvulas, como a gente viu, são componentes grandes. Então, o que acontecia, né? O primeiro computador que existiu, ele tinha o tamanho de um apartamento. Vou mostrar aqui para vocês. Uma foto do primeiro computador, que é o ENIAC. Ó aqui, ó. Essa notícia é de 2011, né? Ó o tamanho do primeiro computador. Então, era muito grande. Isso aqui tudo é um computador, tá? E era basicamente um apartamento inteiro. Aí tinha as válvulas aqui, observem as válvulas aqui em cima. Aí o resto é ligação elétrica e tudo mais. Esse aqui era o primeiro computador. Então as válvulas, elas faziam os sistemas ficarem muito grandes. E hoje em dia, com os transistores, né, a gente tem sistemas muito compactos, como é o caso do celular, tá bom? Então foi essa a resposta da pergunta, né? Ele possibilitou a gente ter componentes do dia a dia, como videogames, computadores, celulares, entre outros, né? São só exemplos. E aqui a gente já está falando da parte mais técnica, né? Eu acho que a gente até abordou na última aula. É o transistor ou transistor, é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. Ele é, como a gente está vendo aqui, um semicondutor, tá? Deixa eu só... Então, se ele é um semicondutor, pessoal, ele é um dispositivo que pode tanto conduzir eletricidade quanto não, né? A gente viu isso no diodo, né? Não é isso? Então ele vai ter essa simbologia aqui que a gente vai ver com calma, tá? Essa simbologia. E vai ter esse aspecto físico, né? Não só esse, tá? Mas esse aqui é um exemplo. Bom, pessoal, aqui já vamos falar sobre a característica construtiva do nosso transistor, tá? Ele pode ser, pessoal, de dois tipos diferentes. Eu vou tentar aqui explicar para vocês. Por exemplo, o diodo, a gente lembra que o diodo ele é também um semicondutor, né? Um dispositivo semicondutor, tá? Eu vou deixar aqui sem... Vamos só lembrar do diodo. Ele era um semicondutor, não era isso? Eu vou desenhar ele aqui. Aqui o símbolo do diodo. Não era isso? Sim. Tá, e ele era um semicondutor de dois tipos. Ele unia dois tipos de semicondutores, não era isso, pessoal?
A gente fez até o exemplo da parte química, né? Isso aqui é como ele é quimicamente, tá? Ele tinha dois semicondutores e uma junção. Observe que a junção é essa parte aqui, ó, entre os semicondutores. E esses dois semicondutores que o diodo tinha era que tipo, pessoal? Alguém lembra? Como assim, professor? Entendi. Ó, os semicondutores, quantos tipos de semicondutores a gente tinha? A gente, na verdade, a gente classificava os semicondutores com base na quantidade de elétrons. Um tinha muitos elétrons e outros tinha poucos elétrons, ou seja, tinham mais vacâncias que a gente chamava. Então, um tipo de material semicondutor, né, são dois tipos, tem muito elétron e outro tem pouco elétron. E aí a gente denominava o semicondutor com muitos elétrons como tipo N. E o semicondutor com poucos elétrons, o tipo P. Não era isso, pessoal? Estão lembrando? Sim. Beleza. Vou colocar aqui igual na figura, porque não tá muito... Não vai ficar muito legal. Deixa eu colocar aqui. Então, um era o tipo P, vou inverter aqui para ficar de acordo com a simbologia, tá, pessoal? E outro era tipo N. O tipo P a gente chamava aqui, ó, como era essa base aqui desse triângulo, tá? Que era o anodo também, mas vamos ficar só na parte química, o tipo P. E essa outra parte aqui da barrinha, né, era o tipo N. Então esse aqui era o diodo, tá? Só que agora a gente está trabalhando com o transistor. A gente ainda não está nem vendo muita coisa sobre transistor, mas só por essa menção aqui da característica do transistor. Ó. Eles podem ser constituídos com duas camadas de material tipo N, intercaladas com uma camada de material tipo P. Tá? Isso aqui é um exemplo. Então o que ele está falando aqui, se a gente for avaliar do ponto de vista químico? Que o transistor, ó, vou apagar o diodo aqui, pessoal, para escrever o transistor. Isso aqui é o diodo. Ele está me falando que ele tem duas camadas de um tipo N intercaladas por uma do tipo P. Então, o que significa isso? Significa que ele tem nada mais do que três camadas, né? Porque você vai ter duas camadas de tipo N intercaladas com uma camada de tipo P. Se ela é intercalada, ela está aqui no meio, ó. Então, o transistor já é um pouco diferente, ele tem três camadas de semicondutores e ele pode ser desse tipo, ó, NPN, tá? Que é o desse slide aqui que eu vou mostrar. Observem aqui, ó. Esse aqui é o transistor do tipo NPN. Então, são três camadas de semicondutores, a primeira N, a do meio P e a da extremidade N também. Tá? Do ponto de vista químico. O transistor ele também pode ser o inverso. Ele pode ter duas camadas P, e quando tem essas duas camadas P, o N vai ser no meio também. Tá? Então ele pode ser de dois tipos o transistor, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui nesse slide aqui, será que tem algum slide? Não, tá bem aqui, né? Eu já deixei aqui no ponto. Então os transistores, quanto à sua construção, eles podem ser de dois tipos diferentes: NPN e PNP. Tá? Beleza? Então, relembrando novamente, são três tipos de semicondutores, tá? O primeiro aqui, o semicondutor N, o segundo semicondutor P, camadas, né, pessoal? E o terceiro, camada N. Vamos chamar de camada que facilita. Então aqui, ó, camada P, camada N e camada P. Então são esses dois tipos de transistores só que existem, tá? E outra coisa, pessoal. Observem que eu estou trabalhando com o nome aqui, ó, transistor de junção bipolar.
Por que junção bipolar, tá? Não é nada a ver com a psicologia, né? O pessoal chama bipolar, não sei o que. É porque o que são junções, pessoal? A gente tinha trabalhado no diodo que as junções, ó, elas são essas barreiras entre as camadas. Vocês estão vendo aqui, ó? São essas barreiras entre as camadas. Tá, professor, mas aí isso ainda não me explica por que bipolar. Primeiro, quantas junções a gente tem aqui? Temos duas junções. Então, o transistor ele é um componente que vai ter três camadas e duas junções, unindo cada camada, né? E por que a gente chama de junção bipolar? Porque cada junção do transistor, ela tá, ó, juntando quantas camadas? Duas, e elas são de dois polos diferentes. Vocês estão compreendendo, pessoal? Deixa eu colocar nessa foto aqui que está maior, né? Vamos pegar aqui o PNP, por exemplo. Temos essa junção aqui dele. Então, temos duas junções, tá? Sempre vai ter duas junções dos transistores. Agora, por que o nome é bipolar? Porque na junção aqui, nessa primeira junção, a gente está entre duas camadas, a camada P e a camada N. Então, isso aqui é uma junção bipolar, porque são dois polos diferentes. Dois polos, né, pessoal? Aqui, ó, o bi, o sufixo, né? O prefixo bi, né? Bipolar, tá ok? Então, por isso o nome transistor, né? Tá até errado aqui, de junção bipolar. Deu para compreender? Acho que eu não tinha falado isso na última aula, mas isso é importante, né? É a terminologia do nome. Eu acho que é importante a gente saber. Então, beleza, já sabemos o que são as camadas do transistor. Já sabemos o que é a junção dos transistores. E sabemos agora o motivo do nome do transistor, né? Agora, pessoal, a gente vai ver a característica do símbolo do transistor, né? Então, como a gente mencionou, tem o transistor NPN e o PNP. O NPN, pessoal, para a gente identificar ele pela simbologia, é só a gente reparar, ó, que a simbologia do transistor é essa, viu, pessoal? Se acostumem aqui. É só reparar que na simbologia a gente vai ter uma seta, que é essa aqui que eu estou destacando. Quando a seta está saindo do transistor, né, do símbolo, ele é um NPN. Quando a seta está entrando no símbolo, né, ele é um PNP, tá? Essa setinha aqui que eu destaquei. Então, pela simbologia dá para identificar qual componente a gente está trabalhando. Bom, pessoal, a gente já falou do ponto de vista químico e tem também os terminais, tá ok? Assim como no diodo, eu vou desenhar o diodo aqui, ó. A gente tinha os terminais. Quais eram os terminais do diodo, pessoal? Terminal é o terminal positivo, né? E o terminal negativo. Não era isso? Quem era o terminal positivo, pessoal? Essa base aqui, né? Só que, do ponto de vista técnico, não mais químico, tá? Do ponto de vista técnico, esse positivo vai ter um nome. E o nome dele é anodo. Tá? Já do ponto de vista químico, ele é positivo. Tá? A mesma coisa aqui para esse outro lado aqui que tem essa barrinha. Ela é a negativa, né? A parte negativa. E ela recebe um nome técnico, que é o cátodo. Isso aqui no diodo. A mesma coisa vai acontecer no transistor. A gente tem as características químicas que a gente descobriu, que é o N, o P e o N, por exemplo, nesse caso, tá? Tem o PNP ainda, que a gente vai ver. Então, ó, você vai ter também a terminologia dos terminais, né? Digamos assim, a pinagem. Então, do ponto de vista técnico, você vai ter um terminal chamado emissor, um terminal chamado base e outro terminal chamado coletor. Tá? O emissor, pessoal, tem a propriedade de emitir portadores de carga. A base, ela meio que faz um controle desses portadores. E o coletor é a maior das camadas, tá? Que é essa aqui, ó. Vocês estão vendo que ela é maior do que as outras, né?
sendo responsável por coletar os portadores. Tá, professor, mas como identificar, né? Deixa eu ver se eu botei algum slide aqui. Como identificar, tá aqui, ó. Como identificar pela simbologia, né? Observem aqui que eu botei o NPN e o PNP também, ó. Agora tem o PNP. Como eu identifico pela simbologia? Muito simples, né? Pela simbologia você vai ver aqui, ó, que vai ter a setinha, tá? Quando eu menciono que essa setinha está para fora, a gente tinha visto que ele é um NPN, né? A gente viu anteriormente que quando a setinha está para fora, direcionada para fora, ele é um NPN. Agora a gente vai ver a pinagem desse símbolo, né? Que a gente chama. Bom, a primeira pinagem e a mais fácil é a base. Observem que a base, ela é um terminalzinho aqui, um pino, vamos chamar assim de pino, ou terminal, se vocês preferirem, que ele está ligado com essa base do transistor, né? Estão vendo? Então, né, é muito fácil saber que essa é a base, porque está indo para a base do transistor aqui do símbolo. Então, esse é a base. Muito simples, né? Tanto no NPN quanto no PNP, a mesma coisa, a base. Já, os outros terminais vocês conseguem identificar também pela seta. O terminal que tem a seta, ou pino, né? Eu estou sempre falando terminal ou pino, viu, pessoal? É a mesma coisa. O terminal que tem a seta, ó, ele é o emissor. Tanto no NPN quanto no PNP. Por que PNP, pessoal? Porque a seta está entrando. Mas, ó, o terminal que tem a setinha é emissor. Terminal que liga na base, base. E vai faltar um terminal, né? Que logicamente é o terminal que está faltando é o coletor. Então o coletor é esse terminal comum aqui que não tem seta e não está ligado na base, tá? Como a base. Então é muito fácil de identificar, tá, pessoal? Os terminais. Base está aqui ligada de forma direta na base aqui do transistor. Emissor é o terminalzinho que tem a seta. Coletor é o terminal que falta. Beleza? Deu para entender, pessoal? Tá ok. Então vamos lá. Aqui um pouco sobre as características construtivas, tá, dos transistores. Aqui a gente já até mencionou, eu vou até pular porque eu já mostrei na última aula também. Aqui é só falando, pessoal, das junções, tá? São duas junções. A parte dos elétrons. Aqui a parte do PNP, enfim, a parte da semicondutância, né? Do ponto de vista dos elétrons. Observe que o N aqui, ó, ele tem bastante elétrons, que é essas cargas negativas, ó. Então a gente tinha visto na aula de semicondutor que o tipo N, né, o semicondutor tipo N, ele tem mesmo muitos elétrons, né? Já o semicondutor tipo P, que está aqui, ó, no PNP aqui desse lado, ó, observem que agora ele tem mais esses positivos aqui, ó. No semicondutor, você ter mais esses valores positivos significa que você tem mais vacâncias dentro do material, ou seja, mais lugares vagos para receber elétrons, tá? É só o contexto, tá, pessoal? A gente já viu também semicondutores. Agora a gente vai ver uma parte nova, né, que é... Eu até deixei aqui em outro slide. Que a gente está já trabalhando agora com as relações, tá, pessoal? Deixa eu ver onde eu coloquei isso. Espera aí, esse slide não está muito correto. Que é as relações de tensão e corrente dos transistores, tá? Isso aqui é pro slide... Próximo slide eu botei aqui. Eu dupliquei um slide. Enfim, a relação de tensão e corrente nos transistores, tá? Na aula passada a gente viu um pouco de polarização, mas eu acho que é bom a gente revisar essa parte aqui, ó. Porque antes da polarização a gente tem que entender algumas relações. Por exemplo, pessoal, vamos ver se vocês estão sabendo bacana. Esse aqui é um transistor de que tipo? NPN ou PNP? Só vendo a simbologia aqui. NPN.
Muito bem, Caroline. NPN. Porque, ó, setinha saindo. Esse aqui, logicamente, vai ser o PNP, né, pessoal? O do outro lado, né? Então a gente já tem dois transistores e a gente vai entender algumas coisas com relação a esses transistores, tá? Principalmente na questão do sentido da corrente. Beleza? Então, ó, vejamos aqui. A gente no NPN, o NPN, pessoal, de cara já é o transistor mais utilizado, tá? Eu já falo essa informação para vocês. No NPN você vai ter os terminais, ó. Esse terminal aqui quem é, pessoal? Que tá entrando aqui na base do transistor. É a base. Esse terminal aqui que tem a setinha, o emissor, né? Isso, o emissor. E o que falta, o coletor. Observem que a construção básica desse tipo de transistor NPN, ó, é coletor, base, emissor. Então o coletor ele vai estar vindo de algum lugar, pode ser uma lâmpada, por exemplo, tá? E o emissor está indo para o terra, por exemplo, negativo. Eu vou já mostrar para vocês. Então, nesse caso do NPN, o que acontece? A corrente entra aqui nesse ponto, ó, e ela entra como? A gente vai chamar essa corrente de coletor, IC. Ah, desculpa, pessoal, botei aqui inverso. Coletor, emissor. Então, essa corrente que está entrando no terminal do coletor, a gente vai chamar de corrente do coletor ou IC. Tá? Ela vai passar aqui pelo coletor, vai entrar aqui na base, vai ter as relações de semicondutância, ela vai sair, ó, IE, que a gente vai chamar de corrente de emissor, porque ela está no terminal do emissor. Então você tem uma corrente do coletor, uma corrente do emissor, e você vai ter uma outra corrente, que é a corrente da base, que está entrando também no transistor. Beleza? A gente já vai fazer uma relação entre essas correntes. Agora, com relação à tensão, você vai ter algumas tensões também aqui, pessoal. Você vai ter a tensão coletor-base, que é a tensão entre o coletor e a base, digamos assim, né, pessoal? Vamos ter a tensão base-emissor, que é como se você tivesse, por exemplo, medindo, pessoal, tensão entre esses terminais, tá? Você pega um multímetro lá e vai medindo qual é a tensão entre o coletor e a base. Tensão coletor-base. Qual é a tensão entre a base e o emissor, né? Você pega esse terminal aqui, joga no multímetro, tá? E esse outro no multímetro também. Então você vai ter uma tensão entre esses dois pontos. Então nada mais é do que tensão entre os pontos. Então tensão base-emissor, tensão entre a base e o emissor. E você vai ter a última tensão, que é a tensão coletor-emissor, que é a tensão entre o coletor e o emissor. Tá? Já no PNP, pessoal, mudou um pouquinho. Observem que aqui a gente já tem o emissor, ele está nesse terminal aqui de cima, tá? O coletor agora está nesse terminal aqui de baixo e vai ser a mesma coisa. Só vai mudar o sentido da medição, mais ou menos, tá bom? Isso aqui está errado, tá? Não é VCE, é VBC. Então, ó, você vai ter aqui no emissor, corrente do emissor novamente. Vai ter corrente do coletor novamente. Corrente da base. Observe que agora a corrente da base ela não está entrando, ela está saindo. Vocês já vão entender por quê. Vai ter algumas tensões entre os terminais. Aqui era coletor, né? Aqui era coletor base no NPN, agora é emissor base, porque o emissor está aqui em cima. Então, tensão emissor base, tensão emissor coletor, tensão base coletor. São só medições, tá, pessoal? Parece difícil, mas não é. E aqui a gente vai ver a nossa primeira relação matemática, que é a relação das correntes, que é a relação mais fácil, tá? Então, para a corrente, para a gente ter uma relação de corrente nos transistores, né, tanto no NPN quanto no PNP, nós vamos usar uma fórmula. E essa fórmula é a mesma para os dois tipos de transistores. Corrente do emissor vai ser igual à corrente do coletor mais a corrente da base. Por que isso, professor? Vamos lá. O que se faz para se chegar nessa fórmula? Muito simples, pessoal. A gente vai usar a lei das correntes de Kirchhoff, que você já deve ter visto em circuitos elétricos. E vamos tratar o transistor como se fosse um imenso nó.
Ó, como se fosse um nó aqui. Relembrando, o que é um nó, pessoal? Um nó é onde você está entrando e saindo valores, né? Os valores que estão saindo vai ser a soma do valor que está entrando, não é isso? Lá em circuitos elétricos, a lei dos nós, né? Então, no caso, a gente vai tratar o transistor como um imenso nó. Vou até desenhar um nó aqui. E se a gente só reparar nas correntes, você tem uma corrente aqui C que está entrando, você vai ter uma corrente IB que está entrando e uma corrente IE que está saindo. Então, a gente pode escrever dessa forma: IC mais IB igual a IE. Ou seja, as correntes que estão entrando são iguais à corrente que está saindo. Tá? Ou então, né, pessoal, como a gente colocou aqui, e isso que eu escrevi, ó, é a mesma coisa disso aqui, né? Se vocês repararem, só está invertido a questão da leitura, né? IC mais IB igual a IE é igual a IE igual a IC mais IB. Mesma coisa. Então foi como eu cheguei no transistor NPN, pelo transistor NPN, né? Tá, professor, mas e o transistor PNP? Tem certeza que vai dar a mesma coisa? A gente vai ver agora. No PNP, por exemplo, você tem aqui, ó, uma corrente entrando, que é o IE, tá? Vamos tratar isso aqui como um nó, novamente. E você tem duas correntes saindo. Observe a setinha aqui, IB está saindo e IC está saindo. Então, uma está entrando e duas está saindo. Vamos fazer aqui a fórmula. IE, que está entrando, vai ser a soma das que estão saindo. IB mais IC. Que é a mesma coisa da fórmula que a gente obteve no NPN. Por isso, né, a relação de corrente entre os transistores ela é igual para os dois tipos de transistores, tanto para o NPN quanto para o PNP. Tá? Então, a relação de corrente é corrente do emissor igual a corrente do coletor mais corrente de base. Ponto. Agora, né, a gente vai ver. Deu para entender, pessoal, essa parte aqui da corrente? Hein, pessoal? E professor, a corrente PNP se calcula do mesmo jeito da corrente NPN, né? Isso. Exatamente, mesma coisa. O que vai mudar, Carolina, a gente vai ver agora, né? Eu vou tentar mostrar para vocês a aplicação mais simples possível utilizando o transistor, tá? Para vocês entenderem por que ele é tão importante, né? Eu já falei muito, mas por quê? Porque é importante a gente estudar isso, né? Observa aqui, eu estou usando novamente o meu simulador aqui para a gente poder fazer uma prática, né? Que é o Tinkercad, viu, pessoal? O Tinkercad pode ser rodado tanto em computador como em celular. Então, quem quiser usar. E agora eu vou montar aqui um circuito, tá? Eu vou procurar aqui o transistor. Quando eu procuro o transistor, eu já acho dois tipos, NPN e PNP, tá? Na prática, pessoal, você não vai ter aqui o transistor bem bonitinho não, tá? Como eu mencionei, eu acho que foi para essa turma, que na prática você não tem o transistor assim, né? Você não tem ele todo numerado não. Vou mostrar aqui para vocês. Uma ficha técnica, né, de um transistor. Aqui rapidinho. Ficha técnica ou então datasheet, né, que a gente chama. Ó, esse transistor aqui, ó. Transistor de potência, né? Então, deixa eu dar um zoom. Olha só como ele é um pouco diferente, tá, pessoal? Os transistores eles variam seu encapsulamento, que a gente vai ver depois o que é isso. E normalmente no transistor você não tem, ó, não tem aqui N, não tem aqui os terminais porque são pequenos, aí você não quer gastar dinheiro, né?
fazendo essas, essas... Enfim, você desenhar um negócio aqui é dinheiro, né, pro fabricante, né? Então ele não vai fazer isso, né? Então o encapsulamento é esse e você vai identificar pelo datasheet. Observe aqui que tem 1, 2 e 3, tá? E você vai ter o diagrama elétrico também aqui embaixo. Observe que o diagrama elétrico é muito parecido com o que a gente estudou, né? Só tem esse círculo aqui, né, pessoal? Mas isso aí não quer dizer nada, tá? Só quer dizer que ele é encapsulado. E olha só, o que a gente estudou. O lugar que tem a setinha, ó, é o emissor, a base está aqui e o coletor está aqui. E como você vai identificar na prática, né? Você vai ter a ficha de dados, ou datasheet, e observem que aqui, ó, o pino 1 que ele está dizendo aqui, você vai aqui no esquema elétrico e vê, ó, quem é o pino 1? Quem sabe me dizer? A base, muito bem. Aí você vai aqui, ó, pino 2, quem é o pino 2? Coletor. Coletor. Exatamente. Quem é o pino 3? O emissor. Emissor. Pronto. Então, com base na ficha técnica, aí já é uma leitura técnica, né? Você vai ler a ficha técnica e vai saber o que você está fazendo. Aí você vai usar os pinos adequados, né? Eu falo isso porque quando eu mostro a simulação, o pessoal acha que é bonitinho assim na vida real, né? Você tem um transistor e já tem todo... Ele está todo numerado aqui. Mas não, né? Isso aqui é só na simulação que vai ter isso aqui para facilitar, tá? Então esse aqui são dois transistores. Esse aqui é um tipo N, tá, pessoal? Tipo NPN, desculpa. Na simulação, esse N aqui está significando NPN. Na prática, você também não... Ah, outra coisa que eu não mencionei, né? Deixa eu voltar aqui para... Ó, na prática, você não vai ter, né, o formato bonitinho aqui não, viu? Na prática, você vai ver se o transistor é NPN ou PNP, usando também o datasheet. Esse datasheet que eu peguei aqui é de um transistor que ele pode ser tanto NPN quanto PNP, tá? Só vai mudar provavelmente a numeração dele. Mas aí você tem que ver no datasheet se o transistor é PNP ou NPN. Eu vou mostrar outro datasheet aqui que tá mais interessante aqui pra gente observar. Ó, esse aqui é um outro datasheet, tá, pessoal? Ou ficha de dados, tá? Eu tô falando só o jargão técnico. Novamente aqui, ó, você tem a característica, o esquema elétrico, esquema físico, para você associar, né? 1, 2, 3. Então aqui, ó, emissor, base, coletor, né? Lendo aqui pela ficha técnica. E ó, observe aqui, ó, na ficha técnica ele está dizendo o tipo de transistor, ó, NPN, tá? Então, ó, na prática a gente não vai ter, você vai ter só isso aqui, ó, encapsulamento aqui sem nada. No máximo o nome, né, do transistor, que no caso aqui é o PN2222. O nome que eu falo, pessoal, é o nome que o fabricante dá para o transistor, tá? Então, na prática ele não é um material fácil de identificar, você tem que ir na ficha de dados, tá? Para saber a pinagem. Então vamos voltar aqui para... Ixi, acho que não vai dar pra gente terminar. Falta 3 minutos, mas vamos lá. Eu vou montar aqui pelo menos. Então vamos lá, montar o uso dos transistores para vocês verem a diferença entre eles. Bom, pessoal, para usar o transistor, eu vou precisar de uma fonte de energia, né? Então eu vou procurar aqui no simulador uma bateria. Vou pegar essa bateria de 9 volts aqui, ó. O simulador ele tem aqui no canto no canto esquerdo, ele tem aqui uma ferramenta para girar, ó, o componente, girei aqui. E, né, eu vou precisar de um outro elemento, tá, pessoal? Porque só eu ligar o transistor não tem graça nenhuma, né? Eu vou pegar aqui uma lâmpada. Então, né, não vai ser legal isso aqui, mas... porque já vai acabar a aula. Mas vamos lá, ó. Eu vou ligar essa lâmpada no transistor. No caso do NPN, a gente viu que a corrente passa do coletor para o emissor no slide, tá? No slide a gente viu, né? A gente viu que a corrente entra no coletor, entra pela base e sai pelo emissor. Isso no NPN, viu? Depois a gente revisa. Então, ó,
Quem é o positivo aqui, ó? Vou ligar no terminal aqui da lâmpada, colocar aqui em vermelho. Do terminal da lâmpada, ó, vou pro coletor, que vai coletar essa corrente, tá? E do coletor, ele sai por onde, pessoal? Pelo emissor, né? Observem, coletor e emissor. Até no português dá para entender bacana, né, o que tá falando aqui, né? Vou colocar aqui em preto aqui para diferenciar, né? Então, ó, o circuito é esse, o circuito elétrico que eu acabei de fazer. Entra pela lâmpada, entra aqui no coletor e sai pelo emissor e vai para a bateria de novo. Vocês acham que essa lâmpada vai ligar? Não vai. Por quê, pessoal? Porque o transistor ele é um elemento, é um dispositivo que ele tem que ser polarizado na base também. Tá? Então, a vantagem do transistor é essa, porque no diodo, pessoal, o que acontecia? Para eu fazer o diodo funcionar, eu só tinha que inverter o diodo, né? Ah, não está funcionando é porque está inverso. Vou colocar na polarização direta, ele vai funcionar. Já no transistor, não. A gente tem um pino só para controlar se o dispositivo vai conduzir ou não. Observe, vou pegar aqui a base, ó. Vou parar a simulação e vou ligar a base na bateria também, ó. Tá no positivo da bateria. Observe que isso aqui é um N, P, N. Olha aqui a base aqui, P. Essa base significa com que energia eu vou polarizar esse transistor. Então é uma energia positiva aqui, ó, bem na base. Então, espera-se que essa lâmpada ligue agora. Ligou, tá? Então é basicamente isso. Amanhã eu vou mostrar mais algumas simulação aqui do transistor, tá? Com PNP, por exemplo. O que vai mudar no PNP, pessoal? A mudança é que o PNP, ó, PNP, quem é a base? Negativa. Com que energia eu vou polarizar a base do PNP, pessoal? Vê se vocês estão de olho. Negativo. Com a negativa. Pois é. A única diferença é essa. Basicamente isso. Então amanhã eu vou mostrar para vocês também. E nossa aula está extrapolando um pouco. Vamos encerrar por aqui. Tá ok? Então amanhã a gente continua, pessoal. Um bom dia a todos e até amanhã.